Oi, gente, boa noite. A gente está ao vivo, mas estamos fazendo alguns ajustes, porque é a primeira vez também que a gente entra online com slide, com apresentação. Então, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Que a gente já vai começar. Só vamos testar para ver se a apresentação está funcionando, se está tudo certo. E a gente já começa. Eu vou ver se o slide vai dar certo. E daí a gente já dá o start aí no nosso workshop. A tecnologia a gente tem que ir se adaptando, né? Vamos ver se está aparecendo, vou dar uns minutinhos. Já quero ir dando boa noite para todo mundo, né? Que tá aí hoje, que reservou esse tempo para tá aqui com a gente, para estar aprendendo, para estar conversando um pouco sobre esse tema. Agora eu vi que apareceu lá, tá ótimo. Fica mesmo ali. Ali eu tô vendo que a minha câmera tá um pouquinho travada, mas se tiver travado aí para vocês, não tem problema, a gente vai conversando e eu vou trazendo, vou vindo com a câmera e também apresentando os slides, tá? Vou tentar resolver esse da câmera aqui que tá travando. A câmera, ela tá na transição, ela não tá indo mesmo, nem na redefinindo. Daí eu vou, ela... Acho que deu. Deu. Acho que já vou ficar com o slide aberto para que a gente comece a conversar. Eu tô com ajuda aqui também, então o Dudu tá me ajudando, então qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês vão colocando ali no site que a gente vai conversando, tá? Vão botando aí no chat. O som tá meio baixo, deixa eu falar mais perto. Tá, o somzinho tá baixo. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui, que daí eu vou acompanhando também. Ah, tá, Fê, já vi aqui que tá mais baixo, eu vou tentar falar mais alto, tá? Mas se tiver muito baixo, qualquer coisa eu tento com outro som também. Então hoje, né, a gente está aqui todos juntos para a gente aprender um pouquinho sobre TDAH. Queria parabenizar, né, todos vocês que estão aqui, porque eu sei que não é fácil a gente desprender de um tempo, principalmente uma segunda-feira. A gente sabe que com filho, com trabalho, com todas as demandas, né, do dia a dia, fica realmente é difícil a gente desprender, mas quero parabenizar, porque assim, se a gente quer ver, se a gente quer poder ajudar, se a gente quer poder contribuir de alguma maneira para o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos pacientes, dos nossos alunos, a gente precisa entender, né, adquirir conhecimento mesmo para que a gente possa transmitir isso da melhor forma, ensinar, compreender e criar estratégias, né, para que a gente possa lidar com isso melhor. A ideia de fazer, né, de realizar esse workshop foi realmente a gente trazer um pouquinho de conhecimento numa linguagem mais acessível possível para que a gente possa entender como que funciona todos esses processos, como eu vim falando. Então, agradeço os pais que estão presentes, as famílias e que depois vão ver também, que algumas pessoas não puderam estar online ao vivo, né? Mas que vai ficar gravado e depois vão poder assistir. Também queria agradecer a confiança. E aqui todo mundo está aprendendo junto. Eu estou aprendendo com vocês, a gente está trocando esse conhecimento, justamente para que a gente possa levar uma sementinha, seja para um professor que às vezes não sabe lidar muito bem, seja para um pai, para uma mãe, né? Ou mesmo até para a criança, que a gente sabe que a criança, principalmente que tem, né, o TDAH, ela já vem num sofrimento
e isso vem lá da infância, isso vai crescendo, e às vezes a gente recebe até adolescentes que já estão numa situação, às vezes, de uma tristeza, depressão, ansiedade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Não quero me estender muito. Vou passando ali as apresentações. Quem tiver perguntas para fazer, pode fazer, que a gente vai responder na medida do possível, tá? Então, primeiro eu quero me apresentar, né? Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Ana Júlia. Eu sou graduada em Pedagogia pelo DESC aqui em Florianópolis e fiz algumas especializações aí ao longo da minha carreira. Iniciei trabalhando numa escola, trabalhei 11 anos e fui percebendo assim a dificuldade em entender, né, e poder auxiliar de maneira mais assertiva essas crianças que vinham tanto com alguma questão, com cada singularidade, porque a gente sabe que cada criança é singular, né? Então, fiz a minha especialização em neuropsicopedagogia clínica, depois na institucional também, na educação especial inclusiva. Fiz uma especialização em psicologia, porque uma coisa vai puxando a outra, a gente quer entender sempre como que o cérebro funciona, como que aquela criança aprende melhor. Então, o quanto mais a gente puder adquirir conhecimento para tornar isso prático, tanto para as famílias, quanto principalmente para as crianças e adolescentes, melhor, né? Então, também fiz intervenção ABA, que é a análise do comportamento aplicada, voltada para crianças com autismo e deficiência intelectual. E agora também estou concluindo aí a minha especialização em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que já é um assunto que eu venho estudando há muito tempo, já fiz alguns cursos, mas agora eu estou realmente me aprofundando mais nesse tema, porque é um tema que precisa de um olhar muito mais criterioso, né? Que a gente sabe que muito se escuta que é um transtorno da moda, que todo mundo que agora tem TDAH ou tem autismo. Então, a gente desmistificar um pouquinho disso, né? E entender como que funciona, como que esse cérebro funciona e o porquê, né? Como que a gente chega nesse diagnóstico, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que é o TDAH. O TDAH, ele é o que ele é, de onde ele vem, para onde, né? Para que serve, enfim. Vamos explicar um pouquinho o que é o TDAH e o que acontece nesse cérebro atípico aí. Então, o TDAH, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, a gente já nasce com TDAH, né? Algumas causas são neurológicas e genéticas, levando a um atraso no desenvolvimento de algumas habilidades específicas, tá? Ele tem duas dimensões, né? O tipo desatento e o hiperativo impulsivo. Hoje, o termo TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um nome inteiro, de acordo com o DSM-5, né? Por mais que a criança tenha uma predominância, né, o subtipo que a gente chama desatento, ela continua tendo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, predominantemente desatento. E se ela for hiperativo ou impulsivo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, predominantemente hiperativo ou impulsivo. Tá? A gente pode também ter todos esses subtipos e eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. Por enquanto tudo certo, o som aí tá bom, vamos falando ali no chat, tá tudo certo? Então tá. Isso trouxe algumas questões que é importante para a gente iniciar, que a gente não se esqueça, tá? O TDAH, ele não é uma escolha ou resultado de uma criação. Porque o que a gente ouve muito? Ah, isso daí é falta de limite. Ah, porque essa criança é mal educada. Ah, porque o TDAH é moda. Isso daí é um mito, tá? Ele não é um resultado da criação ou não é uma escolha da criança, nenhum tipo de criação que a família, de educação que a família trouxe ali, né, como opção. Claro, a criança com TDAH, principalmente do subtipo ali hiperativo, ela precisa de um manejo diferenciado, né? Então, assim, quanto mais a gente deixa ela à vontade, sem ali esse manejo, sem esse controle, sem essa supervisão, mais ela vai aprendendo que aquele comportamento é normal. Então, ela precisa desse feedback, a gente vai falar ali ao longo, né, dessa nossa conversa, de como a gente pode fazer isso de maneira assertiva,
mas a gente precisa colocar limites, né? E a criança precisa entender ali sobre regras e limites de como a gente deve agir em determinadas situações, tá? Mas o TDAH não é uma escolha ou resultado de uma criação ou de um tipo de educação. Ele sempre vai se manifestar na infância, então 98% dos casos é antes dos 16 anos. Hoje o DSM-5, que é o manual de transtornos mentais, que é onde a gente se baseia, onde os estudos se baseiam e onde a gente na prática clínica se baseia, essas características, esses sintomas têm que vir já na infância. Então, eles pedem, né, eles indicam antes dos 12 anos. Então, assim, muitos adultos pensam, agora com 20, 30 anos, eu acho que eu tenho TDAH. Eu vou fazer o teste para ver se eu tenho TDAH. Não adianta a gente achar que na idade adulta apareceu aqueles sintomas e eu tenho TDAH. A desatenção, a hiperatividade, o pensamento, né? A hiperatividade do pensamento principalmente, a questão de esquecimento, de desligamento, de estresse, eles podem estar ligados a outros fatores, né, na idade adulta. Mas para que a gente tenha dentro dos critérios diagnósticos, a gente precisa que esses sintomas já venham da infância. Pode ser que esse adulto tenha realmente ali o transtorno, né? Mas ele tem que se apresentar e ele tem que estar trazendo prejuízo ao longo da vida desse adulto. Então, lá na infância, ele começa a se manifestar alguns sintomas, alguns sinais, e ele vai se adaptando de alguma maneira ou lidando com aquelas dificuldades e vai seguindo a vida, né? E lá na idade adulta, hoje principalmente, como a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais conhecimento, tem mais profissionais e especializados, é um transtorno que já existe há muito tempo, né? Mas agora a gente consegue identificar melhor, assim também como outro transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Já tinha muitos anos, há décadas, né, atrás, mas agora a gente vai percebendo que é um aumento gradativo de pessoas, né, que estão tendo diagnóstico justamente porque essas crianças estavam lá de alguma maneira não convivendo muito socialmente ou conseguindo se adaptar ali ao ambiente e seguir a vida, mas com prejuízos, às vezes emocionais, às vezes inúmeros outros prejuízos que a gente vai trazer também um pouquinho do que isso pode causar na vida adulta, tá? Tudo certo? A Ana Paula tá falando que o som tá baixo, tem a gente dizendo que tá ok. Tentem aumentar um pouquinho ali o som para ver se não é o som do computador mesmo, tá? Mas eu tô falando o mais alto que eu puder. Se por acaso ainda estiver baixo, eu tento aumentar mais, tá? E esses comprometimentos, esses prejuízos, eles têm que afetar várias áreas, né? Em casa, na escola, às vezes numa atividade física. Ele tem que trazer prejuízo para a vida dessa criança durante vários ambientes do espaço dela. Porque o que acontece? Às vezes é só ali na escola que isso acontece, em casa a criança é diferente, ou vice-versa, tá? A gente precisa que essas características, esses sintomas estejam presentes em diferentes ambientes de convívio daquela criança ou adolescente. Então, ela tem que ser assim em casa, ela tem que ser assim na escola. Em pelo menos 2 ambientes, tá? Pode ser que em outros ambientes, de repente, ela tenha um comportamento diferente. Mas, a princípio, de acordo ali com os critérios, a gente precisa que essa criança tenha prejuízo em 2 ambientes. Normalmente é a casa e a escola, tá? Mas isso a gente pode, numa avaliação, a gente pode consultar desde o cara da van, do motorista da van, a pessoa ali, o professor de artes marciais, professor de natação, para a gente entender como é esse comportamento dessa pessoa em diferentes espaços, tá? Então, em 2 áreas pelo menos. Então, esses são alguns dos critérios.
E esses prejuízos, eles vão persistir até a adolescência e frequentemente na vida adulta, porque muitos casos, alguns casos, esses sintomas vão desaparecendo ali na adolescência, principalmente sintomas de hiperatividade, aquela questão motora, que a criança tem que se mexer muito, precisa se movimentar, não consegue ficar parado. E essa hiperatividade, ela vai sendo substituída por uma hiperatividade de pensamento, né? Onde ficam muitas ideias, fica tudo muito conturbado, os pensamentos, a desorganização, o planejamento, o manejo de tempo. Então, essas áreas na adolescência e na vida adulta, né, no final ali da adolescência e na vida adulta, vão persistindo, tá? Mas a hiperatividade motora, normalmente, ali ela vai desaparecendo ao longo da adolescência. Agora eu vou botar um videozinho para vocês. Vamos ver se vai dar certo, porque é um vídeo dentro do vídeo, né? Dentro do YouTube. Então, vou botar o play aqui. Espero que dê certo. Caso não dê, eu mando ali o link pelo chat. Vocês assistem daí, tá? Vamos lá. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, ou TDAH, como geralmente é conhecido, afeta cerca de 1 a cada 20 jovens de todo o mundo. O impacto pode ser maior em casa, na escola e com os amigos. Os sintomas de desatenção, impulsividade e hiperatividade podem reduzir a capacidade de uma pessoa de controlar suas ações e de se concentrar sem se distrair. Algumas pessoas não acreditam no distúrbio, mas imagens do cérebro mostram que os sintomas de TDAH estão associados com uma série de anormalidades no desenvolvimento e em algumas partes de funcionamento do cérebro. Vamos olhar primeiro para o córtex, a camada superficial do cérebro. No desenvolvimento normal, o córtex, que desempenha papel fundamental na memória, na atenção, no pensamento e na linguagem, aumenta gradualmente de espessura antes de atingir um pico durante a adolescência. Estudos mostraram que, em crianças com TDAH, o córtex geralmente se desenvolve mais lentamente, particularmente nas regiões do lobo frontal e temporal, que são importantes para a memória e controle do comportamento. Normalmente, o córtex frontal, juntamente com outras partes fundamentais do cérebro, são menores em crianças com TDAH do que naquelas sem. Estas diferentes partes do cérebro não funcionam separadamente, mas interagem intensamente formando circuitos que controlam funções como a linguagem, a atenção e o movimento. A atividade dos diferentes circuitos aumenta e diminui para permitir a realização de diferentes funções. Por exemplo, enquanto você está assistindo a este vídeo, a atividade dos circuitos envolvidos no processamento de informações estará normalmente aumentada, enquanto a atividade dos circuitos envolvidos na distração da mente estará normalmente diminuída. Em uma pessoa com TDAH, a atividade desses circuitos está prejudicada e as conexões das redes são interrompidas. E quando olhamos mais de perto para a comunicação dentro destes circuitos, há também interrupção na liberação de transmissores químicos, a dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis por transmitir mensagens entre as células cerebrais. Em geral, quando as crianças com TDAH realizam tarefas específicas, alguns circuitos não são ligados o suficiente, enquanto outros permanecem ligados demais. Pesquisas no mundo todo têm mostrado diferenças no desenvolvimento e na função do cérebro que são comuns em crianças com TDAH. Embora ainda não se possa usar imagens do cérebro para diagnosticar a doença, quanto mais aprendemos sobre o TDAH e o cérebro, melhor compreenderemos os sintomas das crianças com TDAH nas suas experiências do dia a dia, e assim seremos cada vez mais capazes de apoiá-los. Ele é um funcionamento ativo e ele é ativo.
que difere dos cérebros típicos, do desenvolvimento, da produção ali de dopamina e de toda a neuroplasticidade, as funções executivas, todas essas áreas ali que envolvem, né? É muito interessante. Esse vídeo ele é mais comprido, ali depois eu também vou botar como um material de apoio pra gente. Tem algumas pessoas que já estão ali no grupo do WhatsApp que a gente fez, mas eu vou colocar quem não tá ali ainda, colocar lá para que a gente possa compartilhar esses materiais também, tá? Eu depois quero um ok de vocês sobre o áudio, porque eu vou mandar assim, Ana Paula. Eu aumentei um pouquinho o volume, dei uma mexida aqui, acho que talvez resolva um pouquinho, tá? Aqui era o vídeo, certo. Então, quais são os critérios, né, que eu falei ali para vocês um pouquinho? Os critérios, esses sintomas... Deixa eu ver aqui que eu acho só que ele não tá no modo cheio. Deu. Esses critérios para o diagnóstico, esses sintomas, eles têm que estar frequentes também por pelo menos 6 meses. Então, por mais que a criança apresente essas características, esses sintomas, eles têm que estar há pelo menos 6 meses já frequentes, né? Não é uma coisa que surgiu o mês passado e a gente, meu filho ou a minha filha ou o meu paciente, enfim, tem esse diagnóstico. Ele é uma avaliação muito criteriosa, tá, gente? Não é algo simples que a gente faça e que a gente já identifique. Principalmente quem trabalha na área clínica, que a gente tem algumas profissionais aqui junto, né? Que podem compartilhar também um pouquinho das suas experiências com TDAH ali no chat. Muitas vezes a gente percebe esses sintomas, mas tem tantas coisas disfuncionais nesse ambiente, como por exemplo, privação de sono, né? Menos tempo de sono do que o necessário, uso excessivo de telas, a questão da rotina também familiar, essa questão da estrutura familiar, tudo isso interfere também em comportamentos infantis e juvenis, né? Infanto-juvenis. Então é necessário que a gente tenha um olhar mais atento para isso, que a gente organize primeiro, né, esse ambiente, para que depois a gente leve em consideração essa hipótese, porque quem dá o diagnóstico realmente é o médico, né? Os profissionais ali da área de terapia, como a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia, a gente dá a hipótese diagnóstica através da avaliação, a gente faz toda a avaliação, entrega um relatório para a família e a família leva para o médico, que é quem ali dá, né, o diagnóstico, que é um diagnóstico médico, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse diagnóstico é dado pelo médico. Normalmente é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, tá? São os dois profissionais assim mais comuns de darem esse diagnóstico. Então, como eu falei anteriormente, tem que impactar em 2 ou mais contextos, né? Na escola, na casa, no trabalho, na comunidade. Ele prejudica a vida. Então, assim, a minha criança é muito agitada, mas ela vai para a igreja, mas ela consegue prestar atenção, ela consegue ficar sentada, ela consegue entender, né, ali o que está acontecendo, consegue se comportar de acordo com o que é esperado dela naquele espaço. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque às vezes são características específicas que acontecem principalmente só na escola e que também com orientação ali para os professores, trabalhar algumas questões com a família também já ajudam aquela criança a entender, a perceber, né, o ambiente, se colocar na questão também da maturidade ali do cérebro. Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado. A Ana está dizendo ali, né, que as telas e a rotina também são bem frequentes. Então, a gente tem que ter bastante cautela, né, nesse diagnóstico, que ele é um diagnóstico muito sério. E é o que eu falo para as famílias. Para a vida toda, né, é um transtorno que ele não tem cura, ele tem tratamento. Né? E é como uma diabetes, tu vai tratar o resto da tua vida. Por isso que a gente tem tantos, hoje a gente, com informação, com pesquisa, a gente
tem uma gama muito grande de tratamentos cientificamente comprovados para lidar com esse transtorno. Então, a gente tem que ir no que já é baseado em evidências, né, que já trazem resultados comprovados, do que também ficar ali por tentativa e erro. Porque muitas vezes a gente vai tentando, não deu certo, vou tentar outra coisa. Não deu certo, vou tentar outra coisa. Principalmente em outros ambientes que não é o clínico, onde as pessoas têm menos acesso, né, à informação. Informação a gente tem muita, mas a gente não sabe em quem acreditar, né, em quem ver. Então, a gente acredita hoje, a gente se baseia no que temos de evidência. Então, esses sintomas, esses critérios tem que prejudicar esse indivíduo, né, essa pessoa, seja ela criança, adolescente ou até mesmo adulto, em atividades do dia a dia, tá? E por que é considerado um transtorno, né? Porque ele causa um prejuízo significativo na vida daquela pessoa, né? Então ele afeta a saúde, o ciclo de vida, as relações, o funcionamento diário. Então ele tem uma gama de prejuízos em todos os âmbitos da vida, seja nas amizades, na interação com os amigos, seja ali no ambiente familiar, que é mais conturbado, aquela criança às vezes é mais explosiva, não sabe lidar com frustração, que a gente também tem esses critérios, por mais que pareça que é só ali na desatenção, a gente vai ver daqui a pouco também, mas ele tem muito, embaixo desse iceberg, né, da desatenção e da hiperatividade e impulsividade, a gente tem muitas questões de funções executivas que são disfuncionais, né? Tanto que o TDAH é um transtorno de disfunção executiva. Ele é um transtorno de função executiva, onde todas essas áreas, para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho depois também, mas já adiantando, as funções executivas são uma área do nosso cérebro que demora mais tempo para se desenvolver, mas que a gente viu ali também um pouquinho no vídeo que eu apresentei para vocês antes, mas que ele não se desenvolve como é esperado. Então, assim, a gente tem um atraso nessa habilidade de funções executivas responsável pelo autogerenciamento, automonitoramento, regulação das emoções, controle dos impulsos. Toda essa área nesse transtorno é disfuncional. Tudo certo por aí, gente? Vamos falando, hein? Vamos falando, vamos conversando. Enfim, quais são esses sintomas? Porque a gente ouve muito, tá cheio de vídeo no Instagram, porque eu sou TDAH, TDAH faz isso, TDAH faz aquilo. Então vamos entender, para a gente também sair um pouquinho desse senso comum e aprofundar mais, mas num ponto também que eu quero que seja como eu disse para vocês, uma linguagem acessível. Então, caso vocês não entendam alguma coisa, já vão me falando ali, me sinalizando, a gente já vai esclarecendo também, tá? Na parte de desatenção, essa criança não presta atenção aos detalhes. Eu falo criança, mas eu me refiro a todos, como eu estou acostumada a trabalhar com criança e adolescente, a gente acaba sempre se referindo a criança, né? Então, é uma pessoa, né, um indivíduo que não presta atenção nos detalhes, comete erros por descuido, não consegue ficar muito tempo atento a tarefas e atividades. Às vezes parece até não ouvir bem, às vezes a professora manda assim, eu acho que ele tem algum problema auditivo, que eu chamo, ela não me responde, né? É uma criança que não consegue seguir algumas instruções, então às vezes a gente dá uma instrução, ela até consegue, passou para 2 ou 3 instruções, vai lá, pega o sapato, coloca o sapato no armário, passa na sala e traz o livro que está em cima da estante. Já não consegue lidar com tantos comandos, né? Então, assim, não consegue seguir algumas instruções. Não termina o que começa, então acaba começando alguma coisa e não consegue terminar, ou porque se distrai e começa a fazer outra coisa no meio do caminho, ou porque realmente se sente cansado, estafado, né? Porque tem um esgotamento mental muito grande ali, né? Por isso que a pessoa com TDAH, principalmente do subtipo desatento, acaba fugindo, né? Resistindo a atividades que exijam um esforço mental maior, que é onde diz assim, é uma criança preguiçosa, por exemplo, né? Que é um termo pejorativo que a gente não pode usar nem com os nossos filhos, muito menos com os nossos alunos, muito menos nos referindo a alguma pessoa, né?
porque com certeza é uma condição que ninguém escolheu ter, como eu falei para vocês ali no começo, né? Ninguém escolheu isso, mas é uma condição onde a pessoa se vê naquela estafa, né? Naquele cansaço ali, por isso não consegue finalizar o que começa. Essa pessoa também ela não consegue organizar muito bem as atividades, então ela não sabe por onde começa, se começa no meio, se começa no final, por onde que ela deve começar. Ela evita ou resiste em fazer coisas, né, que requerem esforço sustentado, como eu falei ali em cima, esse esforço mental. Perde as coisas para concluir as tarefas, então esquece de levar material para a escola, não sabe onde é que está a caneta, na hora ali da atividade deixou de trazer o livro, não trouxe o material necessário para fazer os deveres, então assim acaba esquecendo coisas necessárias para concluir a atividade, não consegue sequenciar, né, o que ela precisa para desenvolver toda a atividade ou tarefa. Ela é facilmente distraída, então tá conversando, às vezes até numa conversa qualquer barulho já se distrai, tá ali na aula se distrai, tá fazendo um dever de casa ali também se distrai. Então é muito facilmente distraída, muito mais todos essas características, tá? Eu tô pontuando para vocês que ela é mais disfuncional do que é esperado para a idade dela. Então, assim, comparado com pares, tá? Comparado, por exemplo, com um adolescente de 16 anos, comparado com uma criança outras crianças de 7 anos, porque a gente tem os marcos de desenvolvimento e às vezes a gente ainda tem esse mito, né, de que cada criança tem seu tempo. Ah, isso daí vai passar, logo ela vai melhorar. Mas não é assim. Quem tem tempo é relógio, né? A gente fala isso muito nas formações, assim. Então a gente tem que saber que a gente tem um período onde é esperado que a gente faça determinadas atividades, que a gente tenha determinados comportamentos, e se a gente atrasa muito, isso se torna, claro, um prejuízo e isso vai se agravando. A criança não vai acordar no outro dia já conseguindo sozinha dar conta, né, dessas tarefas todas. Então é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Então aquela criança que tem caderno desorganizado, ali como a Ana, a Andresa também estão falando muito. E a procrastinação, né, onde deixa para depois, depois eu faço, e aquilo vai se tornando um hábito, né? Não porque ela queira, claro, mas porque ela não consegue começar uma tarefa, né? Depois que começa, faz algumas pausas, consegue terminar, mas precisa de mais tempo também para conseguir realizar aquela tarefa, de mais supervisão, né? Porque isso é um fator muito importante que a gente tem que trazer, principalmente para pais, né? E cuidadores responsáveis, que a gente não pode esperar que desenvolva essas habilidades sozinho. Então, precisa de supervisão, precisa estar ali, às vezes, dando passo a passo e tirando, né, aos poucos, né, e esvainecendo, como a gente fala, essas dicas, esses apoios, mas a gente precisa iniciar de muito apoio e ir reduzindo esses apoios, tá? E esquece de um monte de coisas, então, esses são o clássico, né, do desatento, tá? E o hiperativo? Ah, tá, tem um monte de gente aqui, né, contribuindo, ótimo. E a parte do hiperativo, da impulsividade? São crianças e adolescentes e adultos, pessoas, né, que têm a necessidade de sempre estar mexendo com os pés ou com as mãos, né, se contorcendo na cadeira, então estão sempre em bastante movimento. Sai do lugar quando a gente espera que aquela pessoa fique sentada, então em ambientes, por exemplo, como eu falei para vocês, numa missa, por exemplo, na igreja, num culto que seja, num ambiente onde não é possível correr, aquela criança não consegue ficar parada, por mais, né, que seja conversado, ela tem que correr, ela tem essa necessidade de explorar, de mexer, de tocar em tudo, né? E eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui passam por isso, ou já passaram, elas mesmas são assim.
corre, sobe muito nas coisas, em momentos que não devem, coisas que não devem, não consegue brincar com calma, né? Com tranquilidade, aquela criança que precisa estar sempre fazendo barulho, batendo nas coisas para fazer movimento, não consegue brincar com calma ali, organizar o espaço, justamente também por conta disso. Sempre parece que está 1000 por hora, então tá sempre acelerada, não consegue se conter, né? Não consegue se controlar, por mais que ela queira. Às vezes, quando tá cansada, aí que fica mais agitada ainda, né? A gente pensa, a criança cansada fica mais, fica exausta, só dorme para recuperar ali a energia para acordar de novo com tudo, né? É uma criança que fala demais, então não sabe a hora que é para parar, a hora que tem que escutar. Então, ali na aula, acaba atropelando as coisas, não espera que as pessoas parem de falar para ela começar a falar, não entende ali a hora da pausa, né? Onde entrar numa conversa. Então, assim, por mais que ela tente, ela acaba falando demais em todos os sentidos, tanto na quantidade, e às vezes fala demais, se torna uma criança, uma pessoa, né, inconveniente, acaba falando o que não deveria, né? Porque justamente é impulsivo e não consegue entender o que deve, o que eu posso e o que eu devo falar, né? Por mais que eu tenha vontade. Então, responde antes da pergunta ser concluída. Então, ela já vai falando, ela já vai pensando na resposta e já te responde mesmo antes de concluir, então, prematuramente, e tem dificuldade para esperar a vez, se intrometendo em outras atividades, fazendo ali um momento constrangedor, né, até para as pessoas ali envolvidas, seja numa atividade escolar, seja num grupo de amigos. Então, às vezes, assim, até quando eu trago ali aqueles prejuízos de interação social, são crianças que às vezes não conseguem se relacionar com pares, né, porque querem só a brincadeira do jeito delas, porque não conseguem entender quando é a vez do outro, não conseguem muitas vezes perder um jogo, então são muito competitivas. Então, acabam, não conseguem, né, lidar com essas dificuldades. Eu vi ali que uma pessoa falou, né, um baita casal, que os professores precisam muito mais aprender, um pré-julgamento mesmo, eles acabam, né, rotulando essas crianças sem ao menos tentar entender e encontrar estratégias para facilitar, para ajudar aquela criança. Hoje a gente recebe na clínica, aqui no espaço, né, no Centro de Aprendizagem Treinamente, a gente recebe muitas crianças que já estão com autoestima baixa, autoconfiança, porque assim já são rótulos, né? Às vezes a gente tem que até recomendar a mudança de escola para dar uma nova oportunidade daquela criança poder mostrar suas habilidades, as suas potencialidades, porque nem ela mesma sabe quais são, porque ela está tão já julgada ali, em julgamento, em rótulo, em estereótipo, que aquela criança, uma professora, né, acaba passando para outra, é a sala do fulano, ele é assim, ele é assado, acabam rotulando aquele indivíduo de tal forma que ele não consegue nem expressar seus potenciais. Então, às vezes são crianças que estão em sofrimento já, às vezes na pré-adolescência já iniciam com um processo de ansiedade, às vezes com aqueles cortes, com depressão. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Por isso que eu disse para vocês lá no começo. Isso aqui é um encontro que eu queria que tivesse, né, que a gente pudesse trazer muita gente, que a gente possa fazer outros também, para que a gente possa divulgar e que possa chegar nessas pessoas que trabalham com criança, que convivem com criança, que precisam dessa informação, para que também não entendam que não tem culpados, né? A culpa não é da família, a culpa não é da criança, a culpa não é da escola. Somos todos unidos, precisamos todos nos unir mesmo para conseguir auxiliar de maneira assertiva, com estratégias baseadas em evidências que trazem de estudos de muitos anos já para cá, né, de coisas que podem ajudar essa criança a se organizar melhor, a ter uma vida melhor, a ser feliz, porque a gente vai ver mais para frente também os prejuízos que o TDAH traz para a vida adulta e para a adolescência, eles são inúmeros quando não tratados. Então, tem tratamento, o tratamento ajuda muito, assim, ele é muito eficaz e ele transforma vidas, né? Eu falo, o tratamento salva vidas. E do TDAH,
assim como de outros transtornos do neurodesenvolvimento. Quanto mais precoce, menos prejuízo que o indivíduo vai ter na vida dele futura, né? Onde a gente quer mesmo que ele venha e que ele seja feliz. É isso mesmo, Andresa, nem é a questão da inclusão, é saber mesmo que todos temos os nossos potenciais, todos temos as nossas dificuldades, a gente saber lidar com o outro e que o outro saiba lidar com a gente de maneira afetuosa, né? De maneira amorosa. Então a gente vai ter 3 tipos, como eu falei para vocês, né? A gente tem o subtipo desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. O combinado é o quê? Quando tem o pacote completo, como a gente fala, né? Tem a desatenção e também tem a hiperatividade e impulsividade. Todos eles a gente coloca ali no nosso relatório, né? E vocês vão ler também às vezes quando pais, ele tem a hipótese diagnóstica do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, do subtipo ou predominantemente desatento, do subtipo hiperativo e impulsivo, ou predominantemente do subtipo combinado, né? Onde apresenta as características todas, tá? E um pouquinho para deixar bem claro para vocês, a criança não precisa ter, a pessoa, né, não precisa ter todas essas características, tá? Todos esses sintomas. O que a gente espera ali, de acordo com os critérios diagnósticos, que ele tenha ao menos 6 do desatento, tá? Que seja bastante, que ele tenha bastante prejuízo ou muito prejuízo em 6 desses itens, né? E da hiperatividade e impulsividade também 6, tá? Então, ele não precisa cumprir todos esses critérios. Ele precisa cumprir 6 critérios do... Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre quais são, né, os protocolos de avaliação, que eu vou trazer para vocês a listinha bem certinho, mas ele precisa cumprir só 6. Então, não quer dizer que ele precisa ser... A criança precisa ter todas esses sintomas, tá? Ela precisa ter 6 da desatenção, ou 6 da hiperatividade e impulsividade, ou 6 de cada um e vai para o subtipo combinado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tem bastante gente participando, que bom. Sim, é a questão da infantilidade aos comportamentos impulsivos e muitas vezes inconvenientes. Então, a gente vai ver isso mesmo, Natasha, mais ali na frente, que a criança, o indivíduo com TDAH, ele tem um atraso na idade cognitiva, não na idade cognitiva, né? Na idade executiva, de funções executivas. Então, por isso que ele apresenta esse comportamento mais infantilizado. Então, por exemplo, uma criança de 10 na idade executiva, que são as funções executivas de controle inibitório, de autorregulação, que é controle dos impulsos ali, né? O controle inibitório, autorregulação é o autocontrole, que a gente chama, e muitas outras características. Ele tem um atraso, um déficit, né? Então, quer dizer, uma criança de 10 anos é em 30%. Uma criança de 10 anos teria uma idade cronológica 10 anos, teria 7 anos na idade executiva. Por isso que ele demonstra, né? Ele apresenta essa imaturidade, justamente por causa disso. E às vezes um comportamento mais infantilizado, porque ele realmente, nessas questões, em lidar com pares, em estabelecer, entender regras, em conseguir lidar com frustração, ele tem esse atraso. E é um dado super importante, e são algumas pesquisas bem atuais que trouxeram esses dados, assim, faz muito sentido mesmo, né? O porquê que eles têm essa infantilidade nesses comportamentos de funções executivas, tá? Então, a Fernanda também, a gente vai desenvolvendo esse olhar, né, a partir do outro, justamente porque a gente consegue perceber o sofrimento. Muitas vezes num ambiente coletivo, como é na escola, por exemplo, a gente não consegue perceber essas nuances, né? E em casa, às vezes, o filho ele acaba não conseguindo levar para o pai, para a mãe, o que está acontecendo, ele não consegue entender o que é esse sentimento, por que ele se sente assim, o que é que ele tem. Então, assim, é um sofrimento que, às vezes, a gente, trabalhando individual, a gente consegue perceber no olhar, né, daquela criança, onde ela relata acontecimentos e aquilo vai trazendo
uma tristeza pra gente, que a gente também se coloca no lugar, porque muitas de nós, isso não é uma evidência científica, mas é algo que eu tenho observado nas pessoas que vão trabalhar nessa área clínica, principalmente, são pessoas também que passaram por algumas situações ali na infância ou na adolescência, que tiveram algum tipo de sofrimento e que não desejam isso, querem ajudar outras crianças para que não passem por essas mesmas situações, né? Eu já como dou mentoria, supervisão, assim, eu vou conhecendo pessoas e eu percebo assim como a pessoa que vai trabalhar com terapia infantil tem essa sensibilidade justamente, né, por conseguir ter esse olhar mais afetuoso, né, um olhar mais atento a respeito disso. Acho que é disso, né, Fê, que tu também está falando. Então, continuando, tá? Esse é o iceberg que eu falei para vocês. Tá tudo certo, né, gente? Qualquer coisa também vocês vão falando por ali, tá? Tô adorando a participação de todo mundo. Tá ótimo. E os pais também que tiverem, pais, né, e mães que tiverem por aí, quiserem também contribuir ou relatar, né, o que passam e como que lidam com essas questões também, podem ir falando por ali. Eu trouxe para vocês esse iceberg, que nada mais é do que aqui, né, em cima a gente consegue ver o problema de concentração e a inquietude como 10% dos sintomas, né? Então é o que aparece, a desatenção e a hiperatividade, ali, impulsividade. E olha por baixo desse iceberg quanta coisa que tem, né? Tem a questão do sentimento de rejeição, do descontrole financeiro, né? Que é o 90% dos sintomas. Então vem com essa bagagem toda, né? A questão da ansiedade, da depressão, o hiperfoco também, que é algo interessante que a gente tem que trazer, porque o TDAH não é um dom, e depois a gente vai ver bastante, que eu tenho tanta coisa para trazer para vocês, espero que dê tempo hoje e amanhã para a gente conversar, e eu consiga trazer isso com calma, de uma maneira a transmitir, né, isso de uma maneira com que vocês consigam entender. Mas 90% dos sintomas estão embaixo desse iceberg. Então, o que aparece ali, que é o problema da desatenção e a hiperatividade, traz tudo isso para baixo, né? O que as pessoas não veem? Então, o sentimento de rejeição, descontrole financeiro, ansiedade, depressão, o pouco noção de tempo, a oscilação de humor, a perda constante de objetos, o transtorno de processamento sensorial também, que é muito comum, né? Então, são crianças que às vezes têm questões auditivas, a sensibilidade auditiva, sensibilidade sensorial, seja tátil também, às vezes até no paladar, então tem dificuldade ali para controle dos impulsos, muitas com problemas de sono, muitos indivíduos também com TDAH têm problemas para dormir, para desligar, né, para conseguir pegar no sono, dormem menos tempo, isso também causa outros prejuízos, né? Essa disfunção das funções executivas que eu trago com vocês, que a gente precisa ter uma atenção muito especial, né, nessas funções executivas. O problema em regular as emoções, esquecer pensamentos. Então, assim, tu pensar numa coisa e saber que aquele não é a hora. Então, assim, vamos pensar, retomar onde que a gente estava, né? A tomada de decisão também. Todos esses aqui fazem parte ali das funções executivas. Ele só está aqui nessa fonte, que está ali embaixo para vocês, só está mais exemplificado para que a gente possa visualizar bem, tá? É uma dificuldade de manter uma conversa, então tem que falar tudo de uma vez só para não esquecer, para não se perder nos pensamentos, por isso que às vezes interrompe até as pessoas que estão falando, porque começa a falar, aí tu não quer esquecer o que tu quer dizer, então tu acaba interrompendo, não tem essa dificuldade de manter a conversa, porque daí acaba falando demais, não tem paciência para ouvir, mas tem muita paciência para falar sem parar, né? A dificuldade em alternar tarefas, então consegue fazer uma coisa de cada vez, não consegue alternar muito. Normalmente já é uma característica comum da atenção, né, do aprendizado, a gente não consegue alternar muitas tarefas que exijam atenção, mas uma pessoa com TDAH muito menos.
e manter relacionamentos, que é essa parte de interação social, de manter relacionamentos, às vezes acaba se vinculando a grupos, né, que também dividem das mesmas características, assim, mas muitas vezes acaba se envolvendo com grupos para ser aceito, acaba fazendo coisas que não gostaria de fazer justamente para conseguir essa aceitação, conseguir manter uma amizade, enfim, tá? Então, esse iceberg, ele consegue nos mostrar muito bem o que acontece com o cérebro de um TDAH, né? De uma pessoa com TDAH. E eu quis fazer mais interativo também a nossa explanação, né? A nossa conversa. Então, também eu trouxe alguns vídeos, como eu trouxe aqueles, quero mostrar para vocês, porque justamente pedi ali um tempo maior para que a gente consiga se aprofundar mesmo, não só eu falando, mas a gente interagindo, tá? Então, logo já mostro o próximo. Então, quem tem TDAH, né? Hoje no mundo, a prevalência mundial está estimada em crianças e adolescentes de 3 a 8%. Então, né, varia. A gente pode, numa média de 3 a 8, a gente coloca 5%. De 100 crianças que nascem, 5 crianças têm ali o TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, são bastante crianças, né? São 5 crianças a cada 100, em média, tá? Aí é mundial. Esse transtorno, ele foi identificado em todos os países, então não é só aqui no Brasil que a gente tem essa prevalência, não é só nos Estados Unidos, não é só na Argentina, né? São a nível mundial, então independe ali do grupo étnico, da cultura do país, tá? Estima-se hoje que entre 10% e 34% das pessoas com TDAH na infância ou adolescência não atendem mais os critérios na idade adulta, especialmente no que diz respeito ali à hiperatividade, foi o que eu falei para vocês anteriormente, né? Que a criança não atende mais o adulto, né? Ali no final da adolescência, no que diz respeito à hiperatividade, justamente porque essa hiperatividade motora vai sendo substituída pela hiperatividade ali de pensamentos, né? Então, é uma estimativa razoável, né? Mas não chega a 50%. Então, entre 10% ali, uma a cada 100 ali, a gente consegue... Quero dizer, 10 a cada 100 eles conseguem não atender mais esses critérios. Então, por isso, tem muitas crianças, e com certeza vocês conhecem pessoas da infância ou da sala que tinham comportamentos, né? Que pareciam que tinham algumas características de TDAH e que cresceram e conseguiram lidar bem aí na vida, conseguiram superar, né, esses desafios, como eu disse lá para vocês. E as funções executivas, que eu disse para vocês que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa área, né, do cérebro, justamente porque a gente tem crianças que têm um atraso no desenvolvimento dessas funções ali, uma imaturidade, né? E que não tem TDAH também. Mas quem tem TDAH necessariamente tem que ter uma disfunção executiva. Não tem como a criança ter esse desenvolvimento normal e ter TDAH. Não combina, né? Não bate. Então, a criança com TDAH tem dificuldades em várias funções, várias habilidades das funções executivas. Tudo certo por aí, gente? Estou vendo que a Natasha falou ali que não tratado traz muito prejuízo, isso mesmo. Nos relacionamentos, uso de substância, isso também a gente vai falar lá pra frente, que são grandes prejuízos mesmo. Fico feliz aí de vocês estarem interagindo. E agora eu vou botar um vídeo. Esse cara aqui, o nome dele é Russell. Ele é um dos maiores estudiosos do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no mundo, então ele é referência mundial, tá? Esse é um recorte de uma palestra dele que eu quero muito que vocês assistam, porque ele traz o que a gente precisa saber sobre o TDAH e sobre as funções executivas, que ele traz até uma teoria, né, de mudança ali do nome para ser um transtorno de funções executivas,
de tanto é que prejudica, que o déficit de atenção prejudica, traz o TDAH, né, traz esses prejuízos nas funções executivas. Então, vou botar um play, peço que vocês prestem bastante atenção e depois a gente converse um pouquinho sobre o vídeo, tá? ADHD is not an attention disorder, it's a blindness to the future. It is a myopia to the impending future events. You are nearsighted in time, which means that the child and adult with ADHD are going to wait until the future is imminent. And then they will try to deal with it. But as long as the future stays out there, I don't have to deal with that. The closer it gets, the more I'm going to organize toward it. But I can't really do much about it until it's the 11th hour. And then I will race around, try to slap things together in a hapdash manner to get it done. ADHD creates a nearsightedness to time so that the person with the disorder cannot organize to the delayed future, but only to the imminent future. And so everything in life becomes a crisis. But the crisis was avoidable, and no one has any patience with this, because they see this as a moral failing. You could have chosen to get ready, but you didn't. It is phrased as a form of laziness, this layabout, ne'er-do-well, carefree, careless attitude that you could change if you wanted to, right? But we know it as the executive failure it really is. This disorder precludes you from organizing across time. So you live in the moment, and you cannot organize very large, hierarchically sequenced behavior across time. It means that future-directed behavior is intentional behavior, which means ADD is actually IDD, intention deficit disorder. I don't seem to be able to accomplish most of the things I intended to do. You can call that a short attention span, but I think intention deficit disorder captures it much better. Now, the frontal lobes, the executive system is where you take what you know and you apply it in your daily life. It is not where you know something, it is where you use what you know. The back part of the brain acquires knowledge. The front part of the brain puts it in play. ADHD has separated these two like a meat cleaver. So it really doesn't matter what you know. You can't use it as effectively as other people can. ADHD is a performance disorder. You can't perform the things you know how to do. It is not a knowledge disorder. Most people with ADHD know about as much as anybody else from their neighborhood with their education in that school at that age. But they can't use it, not to anywhere near the degree of effectiveness of others. So people with ADHD know what to do, but they can't do what they know. One of the things we have known in neuropsychology is that if you wish to treat an executive disorder, a performance disorder, the only way to treat it is to change the point of performance. The point of performance is the place out there in life where you should be using this knowledge, and for some reason, you can't seem to do it. So all treatment must be at the point of performance, and if it's not, it won't work. No amount of treatment done away from that place will solve that problem. Only changing that place will solve that problem. You have to restructure the environment to help them show what they know. So what does this mean? It means that teaching skills is a waste of time because they won't be used. Skills are knowledge, and these people already have most of the skills anyway. But even if you teach them new ones, the likelihood that they will get implemented is pretty slim. I can hand any adult a list of time management recommendations, and I can guarantee you that most of them will never get used. In fact, the paper will be lost on the way home because it will blow up under the front seat of the car, and then you'll forget that it's there. Or if you do remember that it's there, you'll tape it to the refrigerator, but you won't look at it. And if you do, you'll say, you know, I really should be doing those things. These are really cool things. This is what I really need help with. And then you'll just go about behaving impulsively anyway, and you'll come back and say, you know, Dr. Barkley, those were great ideas. Did you do them? Well, I'm working on it. Boy, I find that hard to do. You see what I'm talking about? This is not a knowledge disorder. It never was. It's a problem with using what you know. And no sheet of paper corrects for a performance disorder. Legal, né, gente?
Então, aqui a gente pôde observar, através da fala dele, que é bem dinâmica, bem engraçada, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas que a gente não vê, né, nesse vídeo, às vezes até a crianças que a gente atende, não é de conhecimento, né, não é sobre saber, mas como saber lidar com tudo isso, né, com organizar tudo isso. Por isso que ele traz essa teoria fantástica aí, que eu acho que logo a gente vai ter algumas mudanças em relação ao nome do TDAH. Então, as pessoas com TDAH, elas apresentam prejuízos nessas funções, né? Isso leva ao quê? A dificuldade em persistir e resistir a distrações, a dificuldades na memória de trabalho. Então, assim, deixa eu ver se o meu... Ah, tá. Eu vou tirar a minha imagem só para vocês conseguirem ver bem esse... Oi, gente, voltei. Tava sem. Quando eu botei só pro slide, ele ficou sem som. Aí eu vou repetir tudo que eu tinha dito, tá? Agora que eu vi aqui que vocês estão falando que tava sem som. Eu vou tentar me colocar pro cantinho aqui a câmera.
Vou me mexer aqui, tá? Me diminuir um pouquinho. Então, eu estava dizendo, eu já estava no inibição e agora que eu vi ali que você estava dizendo que estava sem som. Não tem problema, ao vivo tem dessas coisas, né? Tá tudo certo, tá? Agora eu acho que vocês estão ouvindo. Me dá um ok aí, então. Desculpa, tá, gente? Beleza. Então, essa persistência e resistência à distração que se fala ali é que essa criança ou adolescente ela tem mais dificuldade, menos probabilidade do que outros a resistir à distração. Então, não precisa ser uma distração muito relevante, pode ser uma caneta que caiu, já se distrai, uma poeira voando também já se distrai. Então, ela tem mais probabilidade do que outros a reagir a essas distrações. A memória de trabalho que eu cito ali é lembrar do que fazer. Então, às vezes começa a fazer, mas não lembra o que tinha que fazer naquele lugar. Então, tu sabe que tem que fazer alguma coisa, mas tu não lembra o que tem que fazer. E persiste nisso, né, até que ela consiga se lembrar. Então, a memória de trabalho é uma memória operacional que a gente chama, que também fica ali na parte de funções executivas, onde a gente precisa manipular as informações. Então, muitas vezes a gente dá um comando, dá uma instrução ali para a pessoa, né? E a pessoa não sabe como manipular aquilo lá. Então, ela não sabe o que fazer primeiro, ela se atrapalha. Eu tenho certeza, né, que alguns pais que estão aí se identificam, que são pais e mães também de crianças que têm, né, o TDAH. Então, assim, não sabe por onde começar, não sabe como começar, não lembra o que tinha que fazer. Então, tá ali, mas o que era mesmo que eu tinha que fazer, né? Se esquece muito rápido, tá? Então, normalmente também as pessoas com TDAH apresentam prejuízos na memória de trabalho e elas têm mais probabilidade de esquecer do que as outras de lembrar o que precisa ser feito. Então, às vezes está na aula, fala um monte de coisas, páginas que tem para estudar, o caderno das atividades e chega em casa e não lembra de mais nada. Por isso que é tão comum o esquecimento ali, né, dessas tarefas, por conta da manipulação dessa informação também. A inibição ali, que é o terceiro retângulo, ela diz respeito à questão de controle mesmo dos impulsos. E essa é uma parte também que pouco, nem muito se fala, né, do TDAH. Então, são crianças que às vezes não acabam fazendo coisas inapropriadas para determinada hora, né? Então, acaba fazendo o que não tem que fazer. Tem dificuldade em autocontrole mesmo, autorregulação, que a gente chama, né, na neurociência. De funções executivas, e são crianças e adolescentes que parecem fazer e dizer coisas que vêm na cabeça sem pensar na consequência. Então acaba ofendendo, né? Não para pensar, essa é uma boa ideia, será que eu devo falar isso? Ou será que eu devo agir dessa forma? E mesmo quando o pensamento diz não deve falar, mas a pessoa acaba falando e acaba muitas vezes tendo consequências ali ruins, né, por conta disso, tá? E além da tomada de decisão também impulsiva, que todas essas questões estão ali no nosso iceberg, mas a gente retoma porque a gente aprende por repetição, então é importante a gente falar, porque às vezes não entende quando fala de uma maneira, a gente vai falando de outra para que a gente consiga entender, né? Então, às vezes a tomada de decisão impulsiva, eles tendem a se agitar, a querer mexer nas coisas quando não devem, apresentar uma atividade motora excessiva. Então, assim, onde é para ficar sentado, não fica, onde não é para mexer, mexe, não consegue se controlar, por mais que ele tenha uma mediação, uma supervisão que fale, não consegue. Aquela quando os pais ficam exaustos mesmo, porque assim, eu não aguento mais falar não, ele não ouve quando eu digo não respeita quando eu digo não. Então, é aquela criança que acaba ficando desgastante, né? Da gente ter que ficar chamando atenção, repetindo, pedindo para parar, e ela não consegue se autorregular, tá? Então, também elas têm a tendência para falar demais e tem muitas chances de exibir reações emocionais. O que é isso? Eles pulam, né, do calmo ali, tem uma explosão muito rápida, né, na parte emocional, essa reação emocional
muito rápida, assim. Então, a emoção é desencadeada porque eles têm muita dificuldade com essa autorregulação para moderar. Então, vai do 8 para o 80, né? Se, com certeza, falando assim, vocês também vão lembrar de alguém, né? Assim, a criança, ela tá calma, uma coisa tira do sério, já dá um grito, né? Ou já acaba sendo grosseiro, acaba batendo, empurrando muitas vezes, ali quando criança principalmente, que tem menos autorregulação ainda, né? Então acaba tendo um comportamento impulsivo porque tem dificuldade em controlar, né? Em lidar com essa reação emocional, tá? O planejamento e solução de problemas, que é todos os dias ela vai enfrentar obstáculos, precisa encontrar opções ali, né, para superar. Então tem que criar um plano para chegar lá nessa solução, né? Então, o planejamento estão entre as funções executivas que se desenvolvem mais lentamente em pessoas com TDAH, tá? Então, essa consciência, gerenciamento de tempo, ele tem dificuldade com relatos orais, com aritmética mental, né, em fazer contas mentais também, e escritos na escola, resolver conflitos com os amigos, adequar as tarefas ali de casa, as tarefas domésticas, fazer dever, diversão, quando tem um tempo, por exemplo, vai ficar um tempo brincando no playground, ou vai ficar um tempo no videogame. Ele tem dificuldade em entender que aquele tempo, ele acaba, né? Então, assim, para ele sempre parece um tempo muito curto, tá? O Maurício perguntou com quantos anos isso geralmente é notado, no caso. No caso de qual, Maurício? Depois tu bota ali pra gente saber. Olha, essas características, tá? Elas são notadas assim, dependendo do nível, tá? Porque a gente ainda tem níveis ali de prejuízo, né? Podem ser níveis mais leves, ou moderados, ou severos, tá? A gente tem níveis também. Mas às vezes ali com um aninho, muito novo, já aparece alguns sinais, tá? Com menos de 5 anos, sim. Apesar do diagnóstico, normalmente ele é dado após ali onde a criança entra no ensino fundamental, principalmente entra com um medicamento, tá? Mas ali quando a criança entra no primeiro ano do ensino fundamental, essas características já podem ser notadas lá no comecinho, tá? Com 2 anos, a depender 1 ano e pouco, já aparece assim, a criança tem mais necessidade motora do que outras. A gente sempre tem que imaginar assim, ó, numa sala, por exemplo, por isso que a escola é tão importante e assertiva nesse ponto, né? Porque na sala a gente consegue perceber que são crianças todas da mesma idade e as crianças que apresentam esses comportamentos mais disfuncionais. O que a gente vai fazer? Intervenção precoce. Então, vai trabalhar para aquela criança conseguir ficar mais tempo concentrada, com atenção, conseguir lidar melhor com a frustração, aprender a perder, aumentar o tempo de concentração. Tudo isso a gente trabalha com intervenção precoce. E muitas vezes a criança até apresenta alguns sintomas, né, dessa hiperatividade, principalmente, que é o que mais aparece, e o tempo de concentração ele é muito menor, né, do que os pares. A gente já consegue ir trabalhando para que ela tenha menos prejuízo. Não quer dizer, porque como a gente viu que é um transtorno neurobiológico, tá? E depois a gente vai ver também as causas ali, ela não vai não ter o TDAH, mas ela vai ter bem menos prejuízo se iniciado as intervenções precocemente, os tratamentos, né, precocemente, do que se deixar lá para quando, digamos, aquilo ficar muito mais grave, né, o prejuízo ficar muito mais severo. Então, hoje a gente tem crianças que eu atendo com intervenção precoce a partir dos 3 anos, já tive menores também, 2 anos e meio, que a gente já percebe ali uma dificuldade maior em permanecer mais tempo numa atividade, por mais que seja uma atividade de interesse. Então tá muito legal isso, mas fica 1 minuto, acabou, vai para outro, sabe? E bota tudo para baixo, não consegue se organizar numa brincadeira, não consegue manter a atenção. Então a gente já consegue ver isso bem precocemente. Mas já temos intervenção precoce para isso. Seria intervenção e estimulação precoce para desenvolver essas habilidades, tá?
remédio mesmo é só num caso extremo lá para o ensino fundamental, que daí esses prejuízos são mais acadêmicos, a criança vai precisar de outras questões, tá? Ó, a Andresa falou ali que começou a perceber, né, quando a criança começou a andar, né, bem precocemente, com 1 ano e pouco, ó, que normalmente a criança começa a andar com 1 ano, então ela não parava no lugar, não permanecia sentada, ficava de cabeça para baixo, se mexia muito. Então são essas mesmo, bem essas características mesmo, Andresa. Quando a criança, a gente percebe até uma angústia da criança e não conseguir. A criança fica assim, né, eufórica, agoniada, assim, porque ela não consegue dar conta de tanto estímulo, né? De tanto estímulo que ela tem, ela não consegue parar ali nem para assistir, que seja um desenho, ficar numa brincadeira, permanecer sentado, tá? São características bem comuns e a gente já consegue ver bem precoce mesmo. Mas na escola que as professoras fazem maior observação, né? Justamente porque elas têm mais comparativos. E o comparar não é errado. O comparar, rotular é errado. Agora tu alertar, né, uma família, olha, acredito que o seu filho, né, sua filha precisa de ajuda para de repente uma avaliação para ver como que a gente pode conduzir melhor e conseguir com que ela se mantenha mais tempo numa atividade, que ela consiga se concentrar melhor e aprender, porque isso vai atrapalhando muito, tá? Às vezes a criança nem tem nenhum transtorno específico de aprendizagem, por exemplo, mas ela desenvolve uma dificuldade de aprendizagem porque ela não consegue permanecer concentrada, ela não consegue entender, ela não consegue permanecer atenta na tarefa, então isso prejudica muito, né? Então acaba ali aumentando, quando vê a criança chega lá no ensino fundamental, não entendeu nada, não sabia nem, né, o que estava acontecendo até então. Aí é um choque de realidade e começa a desenvolver outras questões mesmo. Ó, legal, tô gostando, gente. Vocês estão participando bastante. O Ricardo tá falando que a filha dele, né, quando era menor, por volta de 3, 4 anos, também não conseguia ficar no mesmo lugar parada. Então, é isso aí. Assim a gente vai percebendo, né, as nuances do TDAH. Às vezes é um prejuízo nas funções executivas, como eu disse, não necessariamente é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas é necessário uma avaliação e, se tem dificuldades nessas habilidades, uma intervenção precoce é o indicado, né? Então, ali na parte de planejamento, solução de problemas, tá? Ela não tem dificuldade com esse gerenciamento de tempo, tem dificuldade no autocontrole, então ela não consegue inibir os comportamentos, tem autocontrole limitado, não consegue gerenciar o tempo. A parte da motivação também, eu anotei tudo para não esquecer nada, tá, gente? A automotivação também é muito importante, porque ela tem uma incapacidade de ativar e manter a motivada durante a tarefa, tá? Então, ela se cansa muito rápido, então aquilo fica muito chato, né? Justamente por conta da dopamina que a gente viu, que é disfuncional, tanto a dopamina quanto a noradrenalina, porque a dopamina é o neurotransmissor ali do prazer, então ela não se sente ali motivada para fazer nada que não seja muito prazeroso para ela, tem que trazer muita satisfação, assim, né? Por isso que eles têm a tendência tanto a ter visto em telas, por exemplo, né? A querer atividades com perigo, como direção perigosa na adolescência e outras tantas coisas que vêm ali no decorrer dessa fase. Então a motivação fica tudo muito entediado, não consegue, tudo que requer esforço é mais demorado, não tem um interesse sem ter uma recompensa imediata. Ainda não pode ser nenhuma recompensa depois, tem que ser uma recompensa imediata. Por isso que às vezes também o estudar para a prova, eles deixam para a última hora justamente porque traz essa emoção que gera essa dopamina do que precisa dar conta daquilo, porque vai ter uma recompensa ali que já logo vai acabar aquilo, não tem o adiamento, né, daquilo,
tá? E a autorregulação das emoções, então tem expressões de emoções impulsivas, às vezes eventos emocionalmente provocativos, então fica evidente num aluno que fica muito excitado, assim, né, muito eufórico, e de repente tem uma explosão emocional positiva, de muita animação, assim, ou muito negativa, né, onde fica bem deprê, começa a chorar, não consegue lidar com aquilo, e na maior dos casos também impaciência, que também é bem típico, né, frustração, raiva, fica grosso, hostil, né, aquela pessoa fica assim, não consegue lidar com aquilo, então acaba falando ali, e reativo, então qualquer coisa que tu fale nesse momento, tu já recebe ali um esculacho. Então, essa hora, assim, para autorregulação, a gente precisa também levar, né, algumas estratégias para que aquela pessoa consiga se organizar e consiga se autorregular. Antes da gente, por exemplo, dar um sermão ou querer conversar, por isso que muitas, né, dessas reações às vezes acabam mal, tanto para a pessoa, porque acaba se arrependendo depois, quanto ali no contexto escolar, por exemplo, onde acaba se constrangendo até por fazer algo que não queria por impulso, e depois tu ter que lidar com a consequência de ser exposto ali na sala e passar um constrangimento, uma vergonha, né? Deixa eu passar aqui. Então, as pesquisas, como eu falei ali a hora que a Natasha comentou, e outras pessoas também, as pesquisas elas mostraram nas últimas que a idade executiva de uma pessoa com TDAH está entre 20% e 45% abaixo da idade cronológica. Então, essa criança que tem 10 anos na idade cronológica, nessas funções executivas, que são todas essas habilidades que a gente falou, ela tem 7 anos. Então, sempre está a idade executiva dessas funções executivas: autocontrole, autogerenciamento, automotivação, autoorganização, regulação das emoções, planejamento, solução de problemas, todos esses, sem querer falar muito rápido, todos esses têm essa idade executiva de 20% a 45% abaixo da idade cronológica, tá? Isso é um fato. Por conta disso ali, alguns comportamentos mais infantis, né? Mais imaturos, digamos. Vamos lá pro chat. Ah, tá. Tô em cima do... Agora eu vi. Vou voltar lá para baixo. Só um pouquinho, gente. Tem que me localizar aqui num lugar que eu não atrapalhe. E depois a apresentação também eu passo para vocês, tá? Porque eu acho importante, às vezes a gente vê hoje e às vezes quer estudar depois. E a gente quer estudar depois e não tem a apresentação, né? Então, pode deixar que eu vou disponibilizar também para vocês. E lembrar também que quem quiser ainda fazer inscrição, conhecer alguém, dá para se inscrever. Se quiser mandar para alguém, vai ficar gravado. A gente disponibiliza ali o link de inscrito, né? O privado. E essa pessoa tem acesso para a gente ir compartilhando essas informações para que chegue. Eu não quero, né, que fique cansativo para vocês. A ideia é que a gente compartilhe mesmo como vocês estão fazendo ali no chat, tá? E eu vi que a Andresa falou, né, que ele tem TDAH com TEA, um filhinho da Andresa, mas a gente vai falar também sobre as comorbidades. Com autismo também a gente tem altos índices, com ansiedade, com TOD também, que é o transtorno opositor desafiador, que daí é muito diferente da impulsividade, ele envolve outras questões. Então, assim, são muitas comorbidades mesmo. Tô dando uma olhadinha aqui, tá? E junto, né, ali no caso do autismo, junto com a flexibilidade cognitiva, que é o caso, né, da criança às vezes não aceitar, lidar com frustração, de flexibilizar os pensamentos, acaba ainda ficando mais evidente essa questão da frustração, e lidar com isso às vezes fica um desafio um pouquinho mais difícil, mas com as intervenções, né, e com um tratamento baseado também na ciência, a gente consegue diminuir muito essas questões, né? Principalmente em crianças com autismo
nível 1, não que o nível 2, nível 3 também é possível, a gente tem grandes avanços, mas o nível ali, o nível 1 também, a gente consegue lidar melhor porque tem um nível de entendimento também, né? Então a gente consegue com uma intervenção adequada ter muitos ganhos em todos os aspectos, em todos os cérebros, porque cada cérebro é único, então a gente não sabe também, né, como que cada um pode reagir. O negócio é que a gente precisa de estímulo, né? O estímulo certo, no momento certo, porque a idade de ouro mesmo da criança de até 6 anos ali é preciosa, então vamos aproveitar quando é menorzinho ali onde a gente puder. E adolescente também a gente consegue, porque o cérebro está em constante aprendizado, em constante neuroplasticidade, nunca é tarde para a gente ter o tratamento adequado, tá? Deixa eu passar aqui. Tudo certo por aí, né, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão falando, tá? Então, aqui é a maturação do cérebro, né? Então, aqui a gente vê onde tem o 5 ali, eu não consigo mostrar aqui, não sei se vai aparecer para vocês a minha setinha, mas na primeira ali onde tem o 5, é nos 5 anos, tá? Como o cérebro da criança, aos 5 anos, ele tem poucas áreas, muitas áreas ainda, né, para amadurecer. Então, a gente vê as áreas vermelhas, amarelinhas ali, são áreas que ainda estão em desenvolvimento, tá? Então, a gente vê ele de cima, aqui, tá? E aqui de ladinho, né? De lado, cérebro de lado. E a gente vai vendo ao passar da idade aqui, aos 12 anos, ali no terceiro cérebro, então a gente já viu, ó, como tem bem menos áreas, né? Em verde, em amarelo, em vermelhinho, aqui do cérebro de cima, aos 16 e aos 20, contando isso num cérebro típico, tá? Não neuroatípico. No caso do TDAH, a gente tem um atraso nesse desenvolvimento, principalmente do lobo pré-frontal, que é essa parte da frente aqui, onde fica a nossa testa, onde foi falado aquele no primeiro vídeo. A gente tem um atraso no desenvolvimento dessa área, então ele demora mais tempo e as funções ali, como vocês viram, tem um atraso ali de 20 a 45%, certo? E eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que piora os sintomas, né? O que ajuda e o que piora. Primeiro eu trouxe o que piora, né? Vamos para o caso extremo, né? O que a gente não deve fazer, o que a gente precisa saber que não devem fazer com os nossos crianças, com os nossos adolescentes, e o que funciona, né? Pra gente saber mesmo. Então, o que piora, tá? Contextos ou tarefas que exijam... Ah, eu tô com a minha fotinho ali, peraí. Então, contextos e tarefas. Vou me deixar bem pequenininha aqui para falar com vocês, não atrapalhar. Então, contextos e tarefas que exigem muita atenção, controle e organização, especialmente principalmente quando eles são monótonos ou desinteressantes, né? Onde a pessoa não vê ali um objetivo. É por isso que é tão interessante ali esse envolvimento ativo, onde a pessoa pode botar a mão na massa, pode entender como que funciona aquele processo, porque quando se envolve, uma pessoa com TDAH se envolve para valer, assim, né? Se envolve entra para ganhar, né? Então, assim, quando se empolga ali, quando pega mesmo, vai que vai, então, mas piora quando vê, né, que são atividades ali monótonas ou desinteressantes, por mais que a gente saiba que a vida não é feita só de coisas agradáveis e interessantes, mas que a gente possa tentar tornar o mais agradável possível para que aquele indivíduo consiga perceber, seja na prática, num aprendizado ativo, né, envolvimento ativo, de como aquilo é importante para a vida dele, por que ele precisa aprender, por que ele precisa passar por aquilo. Não é o sim pelo sim, nem o não pelo não. Então, envolver, né, aquela pessoa. Quando também tem consequências muito demoradas, pouco feedback, então a pessoa vai fazendo, ninguém fala nada, ela acha que está fazendo certo, ela não sabe se está fazendo errado, então para ela fica sem esse retorno, isso dá uma agonia, então ela precisa sempre desse feedback positivo, então dizendo, legal, é por esse caminho mesmo, tá certa, é isso aí,
continua que tu tá, parabéns pelo teu esforço, então ela precisa, né, dessas consequências, desse feedback. Então, quando as consequências são mais rápidas, por exemplo, ali que eu falo para vocês da prova, né, que vem a nota, por exemplo, que tem que esperar a questão do trabalho também, então isso atrapalha bastante. Essas consequências, claro, a gente entende, né, que a gente vive numa sociedade onde exige, onde a gente precisa aprender a lidar com isso, mas eu quero dizer que nada para uma pessoa com TDAH é um processo, então a gente precisa ensinar o processo de como a gente chega. Então a gente começa diminuindo esse tempo, né? E dando muito feedback, e depois a gente vai reduzindo para que ela já tenha internalizado que aquilo é positivo, que aquele comportamento é legal, tá? Então eles também não gostam de coisas que eles precisam fazer sozinhos, sem supervisão. Então, se perceberem, tá? Uma atividade onde eles fazem em grupo é muito melhor, né, do que sozinho. Então, assim, porque um ajuda o outro, um supervisiona o outro. É a mesma coisa com o pai, então a gente espera que a criança vá sentar lá e fazer os deveres sozinhas, e ela não vai porque ela não consegue, né? Ela não consegue ter esse automonitoramento, então ela precisa de apoio, de incentivo e de supervisão. Esses sintomas também, quando são muito familiares, então são coisas que ela faz todo dia, também se torna menos atraente, por isso que precisa de uma novidade, de uma maneira diferente de apresentar, de uma emoção, assim, para aquilo despertar, né? Deixa eu passando aqui para nós. Quando envolve interação com os pais, em vez de estranhos, então a gente percebe assim, mas quando eu sento com ele, não quer fazer nada, mas vem, sei lá, o tio, para fazer a tarefa, ele se anima todo. Então, assim, ele prefere, né, pessoas, porque justamente são novidade. Então, às vezes até aqui no consultório, às vezes, mas ele não faz em casa, chega aqui, se anima para fazer, faz tudo. Então, é justamente por conta disso, né, porque isso gera um prazer, que gera dopamina, e por isso que as crianças gostam, né, e os adolescentes. Os pais ou supervisores falando muito, né, assim, toda hora é bronca, toda hora é sermão, então assim, depois ali no que devemos fazer a gente vai ver o contrário disso, então evitar assim falar muito e agir pouco, às vezes fica ameaçando, da próxima vez a gente vai embora, não faz mais isso que a gente vai embora, tô te avisando, fica naquela ameaça, né, e não age. Então assim, às vezes a criança vai entendendo, como eu disse lá no começo para vocês, não é um transtorno causado pela criação, né, pela educação, mas a criança vai pegando o jeito ali dos pais ou cuidadores, né, que vão ameaçando, ou que falam que vão fazer e acabam não fazendo, e aí a criança acaba entendendo que ela pode fazer tudo que ela quer, então acaba fazendo e causando ali causando, né, em todos os sentidos. Então, às vezes, causando até um mal-estar, seja num restaurante, num lugar assim. A minha garrafinha tá ali. Quando precisa esperar muito ou ter paciência, que é uma dificuldade que a gente encontra muito, né? As crianças em si hoje já não têm paciência. Com o TDAH, o tempo de paciência é muito melhor. Então, coisas que precisa esperar muito, a gente vai aumentando. Ali, às vezes, a gente pode usar... A gente vai falar um pouco disso amanhã, tá? Mas a gente costuma deixar o tempo de espera sem dar um apoio visual. Então, às vezes, assim, a gente coloca, por exemplo, uma ampulheta ou um timer. Aí a gente consegue trabalhar esse tempo de espera e a paciência. Mas se a gente, só daqui a 5 minutos, por exemplo, né? Daqui a 10 minutos. Então, a criança e o adolescente não tem noção do tempo. Como tem pouca noção de tempo, né? Acaba que a criança não entende que aquilo é só 5 minutos ou que é muito 5 minutos. Então, se a gente usa um apoio visual também, é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Não é aconselhado dar limite, sim, tá? A gente dá limite, só que assim, falou, por exemplo, né? Ali a criança tá numa situação onde
já foi avisado, olha, da próxima vez, se você continuar fazendo isso, por exemplo, num restaurante ou num aniversário, que seja uma situação social, que principalmente é onde acontece, tá dando um brinquedo, tá jogando no chão, por exemplo, vamos dar esse exemplo que eu acho que fica tem mais sentido. Tá jogando o brinquedo no chão, olha, se tu jogar de novo, eu vou tirar, né? Aí fica ali, daí dá o brinquedo, joga de novo. Já te falei, eu vou tirar. Aí dá o brinquedo de novo. Então assim, falou, eu vou te dar o brinquedo de novo. Se você jogar mais uma vez, não tem mais brinquedo. Aí dá o brinquedo. A criança jogou, age, né? Então assim, não tem mais o brinquedo. Às vezes chora, acontece ali uma situação de frustração, mas com o limite, sempre mostrando, né, pontuando as regras. Então, assim, tem regra, pode dar uma chance, não que vai dizer não pode. A próxima vez, acabou. Então, né, fez de novo, acabou. Então, tem que falar e agir. O que eu falo muito para os pais também, às vezes fica assim, falo não, mas assim, cede. A criança pede, ou continua e a gente, deixa, porque acaba com certeza sendo bem mais fácil, né? Mas quando a gente diz não, para a gente pensar muito bem antes de dizer o não. Porque se a gente diz o não, a gente não pode ceder. Porque se cedeu para o não uma vez, ela vai entender assim, mas se eu insistir um pouquinho, eu vou poder ficar mais um pouco. Porque se eu chorar, se eu for lá e disfarçar, eu vou poder fazer de novo. Então, assim, não é não, e esse é o ponto crucial de qualquer situação, assim. O não é não. Então, se vai falar não, às vezes pensa antes de falar o não, mas se falar não, não cede, tá? Isso, fica testando os pais, é isso mesmo. Tô adorando, gente, a participação de vocês. Sim, Maurício. Por mais que eles tenham transtorno, sim, eles entendem, mas o manejo que a gente tem que fazer, às vezes, é com mais insistência, ou ser mais incisivo, ou aquela criança, dependendo, porque assim, cada um tem uma necessidade específica, tu vai precisar dar mais apoio, né? Apoio para que aquilo não aconteça, né? Por exemplo, uma criança, às vezes, com TDAH do tipo hiperativo, ela não sabe, não reconhece o perigo. Então, assim, por mais que tu fale, não corre, cuidado com a rua. Ela vai lá, se tu solta a mão, numa dessas ela sai correndo para a rua, porque não tem noção do perigo. Às vezes sobe, escala, por exemplo, um lugar no parque, uma coisa, porque realmente falta essa noção de perigo, né? Que é bem a parte ali do automonitoramento, né? De toda a parte das funções executivas. Então, precisa de uma supervisão maior. É isso que a gente também vai ver um pouquinho amanhã, tá? Não dá para deixar sem supervisão. Então, são crianças que precisam de mais supervisão. Elas vão aprender, mas precisam de mais apoio para aprender. E, às vezes, precisam de supervisão por uma boa parte da vida, até ali a adolescência, por exemplo, passada a adolescência, tá? São crianças que provavelmente até às vezes na vida adulta precisam também de um apoio. Então acontecem no final do dia, quando o controle é menor devido ao cansaço, então a gente evitar, né, que chegue naquela estafa ali do final do dia. E quando a gente restringe o movimento, então assim, a gente quer que aquela criança fique sentada, quer que fique naquele ambiente, por exemplo, que não é tão... Eu falo, a igreja, muitas igrejas têm ali a evangelização, a criança brinca, mas às vezes a criança tem que ficar 1 hora sentada ouvindo uma coisa que não é nada interessante para ela, né? Então tem crianças que a gente bota raras, né? Mas a gente bota ali sentadinho, ele assiste ali, fica ali, às vezes fica pensando em outras coisas, mas fica sentado. E tem crianças que não, que querem ficar se movimentando, que ficam correndo, que querem descer do colo, ainda quando é de colo, quer, né, se rebate assim para sair do colo. Então, quando a gente se restringe esse movimento, ou fica forçando a criança a ficar sentada há muito tempo, isso é uma coisa que atrapalha esse entendimento dela.
né? Por mais que tu fique muito tempo insistindo nisso, ela vai continuar e aquilo vai gerar um cansaço tanto para o pai quanto para a mãe. Então a gente tem que pensar nesse tempo, pensar no local que a gente vai levar essa criança e em como fazer também, levar às vezes algumas coisas que aquela criança, para aquela criança permanecer sentado, que seja um joguinho, algum desenho, alguma coisa para auxiliar aquela criança a tentar controlar ali o movimento, mas não ficar segurando, contendo, né? Isso daí também não é saudável. Então a Natasha falou ali também que é importante, respondendo ali o Maurício, né? A rotina. Isso também, Carol, a gente vai falar amanhã do quadro de rotinas, como sugestão, a repetição, a regularidade, tudo se aprende com repetição. Então é repetindo, repetindo, repetindo. Repetindo e agindo, às vezes dando modelo também, porque às vezes a gente fala, a criança nem sabe o que é, porque aquilo é tudo muito novo para ela, né? Até o adolescente, tu fala assim, porque tu tens que estudar, tens que tirar 1 hora por dia para estudar, mas ele não sabe como se organizar para estudar. Então tem que fazer uma rotina passo a passo, ó. Tu vais pegar o caderno, vais estudar hoje 10 minutos, a partir segunda e terça 10 minutos, a partir de quarta 15 minutos, e tu vai ler um parágrafo, tu vai resumir, tu vais colocar palavra-chave, fazer um mapa mental. Então, tu tem que dar o passo a passo, como eu disse para vocês, é mais apoio, né? Às vezes mais visual, principalmente, né? Que a gente vai chegar lá. Mas, não que ele não vai conseguir fazer, que essa pessoa não vai conseguir, mas demora mais um pouquinho de tempo, tá? Então, quando que a sua criança pode se sair melhor? Eu botei algumas sugestões aqui, né? Atividades que são estimulantes e tarefas com bastante movimento. E isso também pode ser muito bem usado em espaços escolares, em lugares, né, que tenham, né, tenham grupos de crianças ou crianças da atividade para aquela criança. Então, algumas estratégias como brincadeiras como caça-tesouro, dança da cadeira, essas coisas, além de estimular as funções executivas, tá, que é muito importante, elas também aprendem, né, aprendem brincando. A arte marcial também, sei que tem bastante, qualquer atividade física, na verdade, é muito interessante para a criança, para justamente entender a questão do autoconhecimento, controle corporal, consciência corporal. A atividade física é muito, muito, muito boa mesmo, tá? Tem muitas coisas interessantes que dá para fazer na sala, a Juliana falou, né? Não tem uma fórmula, cada criança é de um jeito mesmo, então não tem como a gente dizer o que funciona. São estratégias que são baseadas em evidências que trazem, num geral, um bom resultado, né? Mas tem crianças que se envolvem mais com arte, né? Com desenho, com pinturas, outras vão para outras habilidades, depende do potencial que aquela criança também. A arte marcial ela ajuda muito porque ela ensina a disciplina, a organização, a questão do limite também, então o esporte auxilia bastante, assim. E além de ser um estranho, como a gente viu, quando é o pai ou a mãe, parece que aquela criança já se acostuma, né, já se adapta, então o que ela consegue, ela vai pegando o jeitinho dos pais, né? Então, assim, quando é um outro adulto envolvido, um outro grupo, ele consegue demonstrar melhor, se autorregular, né? Se automonitorar mais, assim. Recompensas ou feedbacks frequentes, então, assim, a questão da economia de fichas é algo, assim, que dá para trazer muito para eles. Então, assim, são comportamentos alvos, né? Que a gente espera daquela criança. Porque cada criança vai ter uma questão. Tem um adolescente, por exemplo, que não gosta de estudar, né? Tem outra criança, por exemplo, que não consegue parar na sala, não consegue ficar sentada. Tem outra criança que não consegue prestar atenção na professora. Essas normalmente são as mais quietinhas, elas não atrapalham tanto na aula. Mas hoje, com todo o conhecimento que se tem, a gente tem percebido que os professores percebem, né, olham por essas crianças, né, por mais distraídas que elas estejam, eles percebem, porque antes o que acontecia? Essas não eram vistas as que incomodavam,
né? As que atrapalhavam, as que falavam muito, as que se mexiam, as que causavam, né? Hoje não, esses também são, e a gente leva essa informação para que todos tenham. Então, essa economia de fichas é assim, a gente limita ali uma determinada quantidade de dias ou determinada quantidade de atividades, né? Às vezes até atividades do dia a dia, como autocuidado, por exemplo, escovar os dentes, se arrumar para a escola, não entender dos horários certinho, fazer, né? Fazer a atividade, o comportamento-alvo. Não precisa ser todos os comportamentos. A gente vai por prioridades, né? A gente escolhe um comportamento, esse comportamento, 2 dias que a criança, um dia que a criança ganha uma recompensa, que seja, pode ser um feedback, um elogio, por exemplo, pode ser alguma coisa que ela queira muito, então junta ali uma determinada quantidade de estrelinha, de adesivo, aqui eu botei uma imagem para exemplificar, né? Mas a gente pode fazer isso num papel, com estrelinha, com adesivo, e chegou 2 dias, a gente conseguiu alcançar aquele comportamento-alvo, porque tem que ser frequente, essa recompensa tem que ser imediata no começo, a gente dá ali um reforço, né? E o que aquela criança, aquele cérebro daquele indivíduo, daquela pessoa vai entender? Que sempre que ele tiver um comportamento positivo, fazer aquilo que se espera dele, ele vai ganhar algo bom. Se ele não faz, ele também não ganha. Isso é ensinar comportamento por repetição. Tem gente que vai pensar, mas isso aí como é que é adestramento, não sei o quê. A gente hoje, né? Isso a gente nos estudos, nas aulas, assim, a gente vê muito. A gente trabalha para quê? Né? A gente adulto trabalha para ter um salário. Então, se a gente não tivesse um salário, a gente não ia sair todo dia motivado para ir trabalhar. Claro, tem a motivação também social, a motivação intrínseca, né? A tua missão, o teu propósito, tem tudo isso, porque a gente tem a parte de funções executivas bem desenvolvidas. Aí a gente espera que aquela criança que tem um desenvolvimento neurotípico, que ela tenha vontade de fazer por si as coisas sem recompensa. Então a gente se coloca nesse lugar. Será que ela vai conseguir fazer sem uma recompensa? Pode ser uma brincadeira, por exemplo, assim, tu faz a tarefa hoje e amanhã, e amanhã, depois que tu terminar, a gente pode ir no parque, por exemplo, brincar lá, ou pode tomar um sorvete, ou a gente pode fazer um jogo que tu queira muito, ou tu pode ir lá na casa da tua amiga brincar. Então, assim, a gente vai usando, né, dessas estratégias que a gente tem que ir mudando, dessas recompensas que tem que ir mudando sempre, né, no caso do TDAH, porque também ainda tem isso, né, enjoa muito rápido, né, então tu tem que ir trocando para tu ir ensinando aquele cérebro que aquilo é positivo, que ter comportamentos positivos geram consequências positivas, né, como a gente sabe que a punição, como castigo, por exemplo, cantinho do pensamento que se usava, né, algumas famílias ainda usam, a punição, ela ensina, pode até ensinar, mas ela ensina para hora, ensina com aquela pessoa. Então, é aquela pessoa assim, eu tenho medo do meu... quando o teu pai chegar, tu vai ver. Então, só quando o pai tá lá, que ele vai ter medo, né, que ela vai se comportar, ou ela precisa se comportar na escola, precisa se comportar, respeitar a professora, ela precisa respeitar a avó, se fica com a avó, ela precisa se comportar quando tá só com uma outra cuidadora, quando tá com a mãe. Então, a gente precisa ensinar o comportamento adequado, né? Não só punir quando tá inadequado, porque a punição funciona só com uma pessoa, ou com 2 no máximo, ali no caso de casa, né? Tu vai ficar de castigo. Ou até uma punição que se usava antigamente, como a palmada, por exemplo, né? Então, a gente vai entendendo como que a gente consegue ensinar comportamentos adequados sem gerar consequências futuras emocionais, né? Porque também a gente entra em outro patamar de pensar, mas eu apanhava e sobrevivi, né? E hoje a gente entra em outra discussão, outra polêmica, mas a gente traz consequências, às vezes, inconscientes desses acontecimentos para a nossa vida. Então, é bom a gente pensar nisso, tá, pessoal? Eu já não quero me estender muito. Então, a Carol tá falando aqui, ó. O salário é uma recompensa. A Natasha tá falando do taekwondo, porque ela faz taekwondo e os filhos dela também fazem. E eu tenho certeza... brincadeira de vivo ou morto, ó. Tem bastante dicas ali, hein, gente?
Aproveitem ali as dicas. Não sei se já botaram o vídeo para vocês, tá? E depois a gente coloca, tá? Os vídeos que a gente passou. É isso mesmo, Andresa. A gente tem que ensinar os comportamentos adequados, né? Porque a gente está ensinando para a vida, não através da punição. A gente normalmente não terá resultados tão positivos, tá? E não ensina os comportamentos adequados, não generaliza, que a gente fala, né? Para outros espaços que não sejam só o doméstico, por exemplo, né? A gente vai ensinar que aquilo é adequado para a vida mesmo, tá? Então, novidade também, falar pouco, mas aplicar regras de forma clara ali, que o Maurício tinha perguntado, né? A gente não precisa falar muito, é falar o que precisa, num tom mais neutro, assim, né? Não precisa às vezes expressar tanta raiva, que a gente fica com raiva, porque a gente também é humano, né? Eu sei porque também sou mãe, então assim, passo por isso, ainda passo, porque minha filha é adolescente, mas a gente, inclusive, deve estar vendo, mas a gente tem que entender que a assertividade no tom, na neutralidade, né? Nas regras de forma clara e nas consequências ali também imediatas, tanto consequências positivas ou negativas, né? Seja perder o direito, né, de ter alguma coisa justamente por um comportamento inadequado ou coisas do tipo, é bem mais funcional do que um sermão, do que ficar horas ali falando, que na hora da emoção, e a gente tem um sistema, né, que é o nosso sistema límbico ali, que a gente não entende, a gente tá, quando a emoção tá priorizando a emoção ali no nosso cérebro, a gente não consegue ouvir muita coisa. É só vocês pensarem em vocês, né? Tá com raiva, tá nervosa, a pessoa fica falando, tu nem ouve teus pensamentos, né? Tu tá tentando te autorregular ali. Então, tem outras estratégias. A gente não tem o cantinho do pensamento, mas a gente pode ter um cantinho na nossa casa que é o cantinho da calma, onde não como punição, mas aquele espaço serve para todo mundo da casa ir naquele canto, se autorregular, onde seja um espaço agradável, tem um livro, de repente um travesseiro onde eu possa deitar, possa, sabe, me acalmar, fazer uma respiração, e não só para a criança, mas o adulto também dando esse modelo, uma estratégia que funciona bem também. Eu vou falando e já vou lembrando, né, das estratégias e das coisas, ó. A minha filha já riu ali, viu? E as prováveis causas, tá? Vou finalizar bem no horário e daí amanhã a gente continua, que eu sei que é bastante conteúdo. Então, as causas, tá? As causas, na grande maioria, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, são hereditárias, são genéticas, tá? Então, normalmente tem outra pessoa na família que também tem TDAH. A gente, como vem de uma geração já... Vou tentar me colocar maiorzinha aqui, que eu sei que vocês não estão me vendo muito bem. Como a gente já vem de uma geração onde, claro, quem tem uma mãe, por exemplo, que tem TDAH, dificilmente teve diagnóstico, né? Dificilmente foi tratada, foi sofredora aí a vida toda e conseguiu se regular ali aos trancos e barrancos, como se fala. Mas se a gente tiver um olhar bem criterioso, a gente vai perceber durante até uma avaliação que aquela família tem alguma pessoa que tenha TDAH, né? Outras causas também podem ser a prematuridade, o baixo peso ao nascer, a exposição do feto ao álcool, né? E também as drogas, o chumbo e outras toxinas, o tabagismo na mãe, complicações ali durante perinatais, né? Ou outras causas, tá? Que ainda não temos evidências. Mas para a gente perceber, as causas genéticas predominam, né? Então, sempre é bom a gente dar uma olhadinha quando a gente for conversar com o pai, com a mãe, e quando os professores também, né, profissionais souberem explicar isso, levar esse conhecimento, a gente consegue até ajudar mais as famílias, né, para que elas saibam como auxiliar melhor, visto que elas passaram por aquilo também. Então, por isso que muitas vezes a gente vem um pai, mas eu também era assim, né? Vem uma mãe, mas olha, meu marido era assim, meu outro filho é assim, a avó dele é igualzinha.
sempre tem alguém na família que a gente vai, né? Então acha que é normal, porque que aquele desenvolvimento é típico, porque justamente outras pessoas na família também evidenciam, né? E o que não causa o TDAH? Eu vou falar mais esse tópico e os próximos a gente continua amanhã, tá? Que já tá tarde para vocês também e a gente combinou até 10h30, então aí a gente fecha por hoje e continua amanhã. Então, o que não causa? O que não causa? Fatores sociais, então, estilo de parentalidade ou ambiente escolar, então, porque aquela criança estuda numa escola tradicional, isso não causa. Ah, porque a família é monoparental, né? Ou alguma coisa, hoje tem vários estilos de parentalidade, isso não causa. Fatores sociais não causam, é uma causa neurobiológica, então, do desenvolvimento cerebral, tá? São causas ali durante a gestação, pode ser também, tá, Ana? Pode ser. A falta também de oxigenação, o baixo peso e também aquelas outras condições ali, tá? Podem trazer em menos porcentagem ali, como a gente viu, mas também podem ser fatores de risco, tá? Que são ali dos perinatais, né, que a gente viu. Então, a dieta, por exemplo, o uso de muito açúcar, conservante, aditivo alimentar também não causa o TDAH. Isso não quer dizer que não atrapalhe, né? E a tecnologia também, que é o excesso de TV, o uso do computador ou videogame, tá? Ele também não causa o TDAH. Não que ele não potencialize os sintomas também, tá? E potencializa muito. Então, é algo que a gente tem como indicação clínica, né? E já que os pais também pais e mães estão presentes também, ele potencializa, ele não causa, mas ele potencializa. Então, o excesso de TV, de computador ou videogame, o videogame principalmente, né, ele traz, e o uso de computador de games, né, gera muita dopamina para o cérebro, então é algo que vicia mesmo, e quem tem TDAH tem ainda predisposição maior de viciar em jogos, né, em games, porque eles geram a dopamina, que é aquele hormônio do prazer ali, então a gente precisa entender que quanto menos, melhor, de um uso moderado. A gente sabe que hoje não dá para evitar 100%, mas um uso moderado ali na rotina, com tempo de uso, e assim como o celular, tá? A tela em si, aqui eu botei só a TV, computador ou videogame, mas o celular também, tá? E o celular tem realmente atrapalhado muito, muito, muito mesmo, principalmente os adolescentes, tá? Então, gente, acho que é isso por hoje. Tô adorando as minhas amigas também, as pessoas participando, se envolvendo ali, que é isso mesmo, a gente tem que estar interativo, porque senão a gente não consegue falar sozinho, a gente tá aqui todo mundo aprendendo junto, conversando, compartilhando conhecimento, tá, gente? Então eu me despeço de vocês, queria tirar ali um print da tela, tava aqui vendo as perguntinhas. Se tiverem alguma pergunta, agora é a hora, senão já guardem, anotem tudo para amanhã. Amanhã eu trago também os links ali dos vídeos que eu acho que não dá para fazer. A gente vai mandar por e-mail, tá? Dos vídeos que a gente vai botando. Amanhã tem mais. Esse eu vou... isso. Amanhã tem mais, então espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 8h30. Espero, né, que vocês tenham gostado. E a ideia mesmo é a gente trocando, compartilhando experiências, né, vividas, práticas, que isso ajuda, a gente vai se ajudando, um ajuda o outro, e a gente vai criando uma rede não de inclusão, mas de amor, né, de amor e de um olhar mais sincero e significativo para cada singularidade de cada criança, cada adolescente, que a gente possa ter esse olhar mais atento e mais sensível, tá bom, gente? Então, uma boa noite a todos. Amanhã às 8h30
Espero vocês. Até mais. Fiquem bem e não faltem amanhã, que é o último dia e também vai estar muito mais interessante que hoje, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.